Oi, pessoal. Vamos começar mais uma aula e nessa aula vamos falar sobre o protocolo TCP/IP. Na aula anterior, nós falamos que o TCP/IP surgiu basicamente a partir do modelo OSI. Pois bem, sabemos que o TCP/IP é o protocolo de rede mais usado no mundo. Se você não sabe, saiba que, quando falamos de internet, estamos falando também sobre TCP/IP, pois o que nós conhecemos hoje como internet, na verdade, foi uma evolução do protocolo TCP/IP que surgiu muito antes do que hoje nós conhecemos como internet. Vamos ler o slide? O padrão TCP/IP foi criado pelo Departamento de Defesa americano para garantir a preservação da integridade dos dados, assim como manter a comunicação de dados no advento de uma guerra. O surgimento dos protocolos ligados ao TCP/IP está diretamente ligado à internet. Dentre os diversos modelos criados para a estruturação e organização dos protocolos de comunicação em uma rede de computadores, a pilha de protocolos TCP/IP se tornou rapidamente o modelo utilizado na prática. Então, pessoal, nós já vemos aqui uma grande diferença. Nós vemos que o TCP/IP, na verdade, não se trata de apenas um único protocolo. Na verdade, nós dizemos pilha de protocolos, pois existem vários protocolos agregados e de apoio ao TCP/IP. Na verdade, o próprio nome já é originado de dois protocolos e de fato os mais importantes. Nós temos o TCP e o IP, respectivamente protocolos da camada de transporte e da camada de rede do modelo OSI, ou transporte e internet do TCP/IP. Muito bem. Assim como o modelo OSI é uma referência conceitual, a pilha de protocolos definida no TCP/IP é uma referência prática, ou seja, é essa estrutura que de fato é usada atualmente na maior parte das redes de computadores e na internet. Bom, então nós temos o modelo OSI como um modelo apenas conceitual e teórico, e temos o TCP/IP como o modelo de redes mais usado no mundo. Basicamente, se você não fala TCP/IP, você também não fala internet. Muito bem. Nós já havíamos visto essa tabela anteriormente, e nós já sabemos que, embora o TCP/IP seja um modelo baseado em 4 camadas e o modelo OSI seja baseado em 7, nós já sabemos que existe uma correlação entre essas camadas. Então, camada de aplicação, apresentação e seção do modelo OSI basicamente foram compactadas na camada de aplicação do TCP/IP. As camadas de transporte de ambos são correlacionadas. A camada de rede do modelo OSI está diretamente relacionada à camada de internet do TCP/IP, apenas o nome foi trocado, e a camada enlace física do modelo OSI foram simplificadas para a camada de interface com a rede no TCP/IP. Muito bem. Assim como o modelo OSI, o TCP/IP está muito preocupado com a transmissão de dados entre uma origem e um destino. O TCP/IP consegue, nas camadas inferiores, mapear o modelo OSI e, com isso, dar suporte a outros protocolos das camadas físicas e enlace. Com isso, ele permite a interconexão entre as mais variadas tecnologias de rede. Isso o modelo OSI não conseguia. Por isso, e por ser o padrão da internet, o TCP/IP passou a ser a pilha de protocolos mais usado no mundo. O modelo OSI serve apenas como um modelo de estruturação e base para outros protocolos. Muito bem. Pessoal, nós vamos começar a nossa aula de TCP/IP falando de forma bem genérica e superficial sobre alguns protocolos. Obviamente, nós iremos falar sobre esses protocolos em mais detalhes mais para frente. Por enquanto, vamos apenas apresentar para vocês alguns desses protocolos. Então, na camada de aplicação, vamos começar com o protocolo DNS. Muito bem. DNS vem de Domain Name System, sistemas de nomes de domínio. É o sistema usado na internet para converter nomes de domínio em IP e vice-versa. Ele é tão importante que nós vamos abordar o protocolo DNS de forma bem mais aprofundada adiante. Muito bem, pessoal, quando abrimos o navegador e digitamos um nome FQDN, ou seja, aquilo que você conhece como domínio ou nome de site, www.computeronline.com.br, na verdade, estamos acessando um servidor web. Esse servidor web precisa de um IP, justamente para não termos que decorar
os IPs de todos os servidores localizados na internet, nós temos o DNS. Então, quando digitamos um nome de domínio, o servidor DNS é o responsável por descobrir o IP associado ao respectivo domínio que digitamos. Muito bem, achamos que o DNS, de fato, é o protocolo mais importante, juntamente com o protocolo IP, para o funcionamento da internet. Protocolo WINS, Windows Internet Name Service. Pessoal, o protocolo WINS foi criado pela Microsoft. Bom, hoje em dia, dificilmente você vai ver um servidor WINS. A função do servidor WINS é resolver nomes NetBIOS em IP. Hoje em dia, nas corporações, ou seja, não somente nos ambientes domésticos, mas também no ambiente corporativo, nós temos o uso do DNS de forma bem massiva. Então, nós temos o DNS como um protocolo que substituiu o WINS, fazendo com que esse protocolo acabasse ficando defasado. Muito bem. Nós temos também o protocolo SNMP, que vem de Simple Network Management Protocol, protocolo de gerenciamento simples de rede. Ele possibilita o monitoramento e o controle dos dispositivos de rede, bem como o gerenciamento de configurações, coleção de estatísticas e análise de desempenho e segurança. O protocolo SNMP, pessoal, é muito utilizado para a coleta de informações. Nós vamos falar sobre o SNMP de forma mais detalhada mais para frente. Protocolo IMAP. O protocolo IMAP é responsável por estabelecer a comunicação entre o cliente e um servidor de e-mail. Ele permite o gerenciamento de pastas e arquivos localizados no servidor. Basicamente, eu me conecto com o meu servidor de e-mail utilizando o IMAP ou utilizando o POP, que é o Post Office Protocol. A grande diferença entre o IMAP e o POP é que quando eu solicito um e-mail do meu servidor utilizando o POP, basicamente eu baixo este e-mail para o meu host local, fazendo com que eu não consiga acessar mais este e-mail a partir de uma outra máquina. Ou seja, ele sai do meu servidor e passa a estar localizado e armazenado localmente na minha máquina. Já o IMAP permite o sincronismo entre a informação da máquina local e o servidor. Dessa forma, eu consigo acessar o meu e-mail a partir de qualquer máquina. E aí você pergunta, Felipe, qual o melhor protocolo a ser utilizado, o POP ou o IMAP? Na verdade, pessoal, isso depende do seu servidor de e-mail. Se você puder fazer uma conexão POP e IMAP, e aí você conseguirá escolher. Se o seu servidor permitir somente conexões IMAP ou somente conexões POP, você não tem essa opção. Da mesma forma, qual protocolo a ser utilizado, tudo isso vai depender do seu uso, da sua aplicação. Não existe um protocolo melhor ou pior. Existe um protocolo específico para uma situação específica. Nós temos também o protocolo SMTP, que vem de Simple Mail Transfer Protocol. É o protocolo responsável por enviar as mensagens até o correio eletrônico. Então, pessoal, basicamente nós temos a estação de trabalho, nós temos o nosso servidor. Nós temos o POP e o IMAP, que nós utilizamos para baixar, e temos o SMTP, que utilizamos para enviar as informações. Vamos avançar. Protocolo FTP, File Transfer Protocol, protocolo para transferência de arquivos. Este protocolo, como o próprio nome sugere, é muito utilizado para o tráfego de arquivos de grande tamanho, pois utiliza o protocolo de transporte TCP. Devemos, porém, compreender que o FTP não utiliza criptografia nos dados, então não é indicado utilizar o protocolo FTP com login e senha com usuários roots, ou sistemas onde a infraestrutura da rede pode ser monitorada por um indivíduo terceiro. Por exemplo, fazer uma conexão FTP utilizando login e senha para autenticação na internet não é muito utilizado ou recomendado. Protocolo HTTP é o padrão da internet e suporta a troca de informações na World Wide Web. Define o processo pelo qual os navegadores geram solicitações de informações aos servidores de web. Suporta vários tipos diferentes de arquivos, tais como imagem, figura, som e vídeo. Porém, não utiliza criptografia. Sendo assim, os dados irão trafegar em texto plano na rede. Pessoal, quando se faz uma conexão HTTP entre uma origem e um destino, caso você seja exigido em uma autenticação,
Da mesma forma que acontece com o FTP, no HTTP, o seu login e a sua senha também vão trafegar em branco na rede, em texto plano. E é por isso que não usamos autenticação com o HTTP. E qual é o ideal? Nesse caso, utilizamos o HTTPS. O HTTPS basicamente executa todas as tarefas do HTTP, porém utilizando criptografia. Ele é mais seguro. Nós temos o protocolo Telnet. A função do protocolo Telnet é emular um terminal remoto para que você acesse uma máquina da rede e estabeleça conexão com essa máquina, e tudo que você executar no seu terminal, na verdade, está refletindo na máquina da rede. Ou seja, quando eu faço uma conexão via Telnet e crio uma pasta, a pasta é criada na máquina onde eu efetuo a conexão, e não na minha máquina local. Muitos equipamentos de rede também permitem acesso via Telnet. Pessoal, o protocolo SSH é similar ao Telnet, ou seja, também permite fazer conexões remotas, com a diferença de que no SSH nós fazemos a conexão remota de forma criptografada. Ele é mais novo do que o Telnet e é o mais indicado quando fazemos acesso remoto pela internet, por exemplo. O protocolo NTP, Network Time Protocol, é utilizado para sincronizar o relógio de um cliente com um servidor NTP. Esta sincronização é extremamente necessária para que tenhamos uma maior confiabilidade na troca de informações entre diversos sistemas que utilizamos, como, por exemplo, internet, home banking, notícias online, relógios financeiros e etc. O protocolo SIP é responsável por estabelecer comunicação de chamadas telefônicas e multimídia. Ele é muito utilizado em aplicações VoIP, dá suporte a sessões tanto unicast quanto multicast. Ele estabelece, mantém e finaliza sessões multimídia. O protocolo RTP, assim como o SIP, é utilizado para o tráfego de voz e multimídia em redes de dados. Ele transporta as mensagens de voz na rede. É baseado em UDP, o que o torna mais rápido e eficiente. O protocolo IGMP é responsável pela gerência de pacotes multicast em rede. É um protocolo de apoio ao IP, assim como o ICMP. Através do IGMP são trocadas informações na rede que contêm os hosts pertencentes ao mesmo grupo multicast. Então, pessoal, quando desejamos estabelecer comunicação entre um grupo de hosts ao mesmo tempo, podemos utilizar o protocolo IGMP. Ele fornece tráfego de informações multicast. O protocolo TLS é responsável por estabelecer privacidade e integridade aos protocolos de aplicação por meio de criptografia. Ele pode ser usado, por exemplo, para criptografar o FTP ou o HTTP. Não está associado a um protocolo de aplicação específico, então podemos utilizá-lo para qualquer aplicativo. Pessoal, uma opção para criptografar tráfegos FTP e HTTP é utilizar o protocolo TLS para apoiar na criptografia da sua autenticação. Vamos agora fazer alguns testes.